Então, gente, a Vanessa, ela mora lá nos Estados Unidos, né? Olha só como eu tô chique hoje, a live internacional. E a Vanessa vai falar também um pouquinho sobre o trabalho dela hoje, vai falar sobre os óleos essenciais, esse assunto aí que ela domina muito bem. Eu ainda estou aprendendo, ainda tem muito a aprender com a Vanessa. E nós vamos aí interagir, né? Um bate-papo bem legal, bem descontraído, para poder falar um pouquinho sobre o melasma para vocês. Isso aí. E o melasma, né? Aqui no Brasil, são muitas mulheres que são afetadas com essa disfunção estética, que incomoda e mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Com certeza. Acho que por ser também um país tão tropical, onde o nosso verão é mais intenso, o período, né, de verão é bem maior do que lá nos Estados Unidos, aqui a gente tem muito esse problema com as mulheres. E é um problema, assim, que tem vários fatores que podem desencadear o melasma, né? Fatores hormonais, por estresse, inflamação, níveis elevados de cortisol, é multifatorial, né? E nós fazemos aqui o tratamento no consultório com os peelings, mas precisa, assim, de muito cuidado em casa. É fundamental o cuidado em casa para se ter um tratamento efetivo, né? Não adianta só vir aqui, fazer os peelings e a pessoa não se cuidar. E aí, o que a Vanessa veio trazer de novidade para nós é os óleos essenciais no tratamento do melasma. E uma coisa boa, que é natural. Né, Vanessa? Então, vou deixar a Vanessa falar um pouquinho para vocês. Então, obrigada pelo convite. Um prazer poder ser útil, né, com essa área aí da aromaterapia, na ótica da estética ou na estética com a ótica da aromaterapia, não sei por onde a gente começa, mas é um tratamento alternativo, seguro, né, exatamente ideal para as pessoas aí da parte tropical do Brasil, porque você falou que aqui não tem tanto sol, aqui tem também muito, nós estamos no norte. Então, aqui realmente é um pouco menos, né? Mas tem no sul da Flórida o clima muito parecido com o clima daí do Brasil. E Ipanema, né? Que é a cidade da onde eu vim, da onde eu nasci e fiquei até os 17 anos. É um prazer poder estar aqui e trazer um pouquinho de informação dos óleos essenciais a nível mais científico e não só aromático, né? E muito obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que tá aí, a galera que tá aí assistindo, que vai assistir depois. Você falou sobre o melasma, o que é o melasma, né? Para a estética, a estética tradicional, vamos dizer assim, que a gente eu tô numa linhagem que nós chamamos, não sei aí também, de estética holística. Então, eu vou separar entre tradicional e holística para poder a gente conseguir entender que existe uma diferença muito grande. Na tradicional, nós vemos o melasma ou qualquer tipo de hiperpigmentação, é chamado assim no Brasil também? Sim, chamado assim, hiperpigmentação. Sim, como vários fatores, igual você disse, genéticos, pode ser, de base hormonal sim também, mas também hereditário e etc. Tem vários fatores que a estética tradicional chama. Na estética holística, nós chamamos de fator hormonal, basicamente hormonal. Então, todo melasma, para nós, é considerado hormonal. E pra gente não... E nós também acreditamos que não existe doenças genéticas que é passado de uma geração para outra, aí já é uma outra área que a gente pode ir depois, mas a gente acredita que o corpo é capaz de restabelecer ou restaurar a partir do momento que você dá um restart, fala assim em português? Sim. no corpo total, né? Então, a melasma pra gente começa, né, com um distúrbio hormonal, sim, né, que pode ser originado na gravidez ou pode ser por qualquer trauma que a pele vai
né, ocorrer né? um corte, ou vocês chamam de pós-inflamatório, parece que esse é o termo, de uma espinha que... Hiperpigmentação pós-inflamatória. Pós-inflamatória, que vai o quê? Seria a palavra intrigar os melanocites, né, que as enzimas que estão lá produzidas dentro dessas células, e liberando a melanina. No caso da aromaterapia, a gente trataria de forma bem diferente, a gente iria lá na raiz do problema. Vamos usar os óleos essenciais, mas a gente não vai simplesmente passar ácidos ou fazer esses tipos de tratamento, que já é na tradicional, que é o que é usado hoje em dia. Então eu posso falar um pouquinho mais assim, mais profundo no organismo, né? O que desencadeia esse A gente gosta de ver a causa do problema. A gente vai lá na origem, né? Como você falou, se é o estresse, porque está desencadeando um distúrbio, a gente chama aqui de disruption, que é disruptura, seria em português? Os termos são diferentes, eu estava procurando no dicionário, eu não encontrei. Disruptura hormonal, disfunção hormonal, disruptura, disfunção, né? Tem esses termos, então, em português. Então, tudo acontece no momento em que o corpo está intoxicado. De químicos, de petroquímicos, de produtos que vão realmente fazer esse desequilíbrio hormonal da pessoa, né? Então, quando a pessoa chega para mim e fala, eu quero resolver esse problema do melasma, e eu vou falar para ela, olha, na estética tradicional, que é a estética que eu trabalhei até pouco tempo, eu iria botar você aqui na minha maca, ia te passar um aclimatizador, né, da tirosinase, você ia para casa com 10 dias desse ácido, e aí você ia voltar para a gente começar uns peelings mais profundos, né, mais invasivos. Mas agora com essa estética holística, o tratamento é completamente diferente. A gente vai trazer o paciente, tratar ele como um todo, né, vamos conversar, vamos ver como é que está a sua dieta, até mesmo as emoções. Intestino, né? Que é muito importante. Sim, também a parte de digestão mesmo, né, do trato digestório todo. E o que eu acho importante também é a parte emocional, porque como você disse, do estresse, né, a pessoa estressada com cortisol elevado também vai fazer uma disfunção entre o estrogênio e progesterona também. Sim. Então, hoje é feito todo um questionário, aí eu vou ver o que está na alimentação dessa cliente, da paciente, para depois a gente entender o que a gente vai fazer no tratamento tópico, que já é o que eu vou deixar para o finalzinho aqui, para não entregar todo o ouro já de início. Mas basicamente isso, a gente trata o melasma como uma disfunção hormonal, basicamente hormonal. E essa disfunção, ela começa exatamente por causa de produtos tóxicos que são introduzidos diariamente na nossa pele ou na nossa alimentação. Sim, até a água do chuveiro. Com metais pesados, metais pesados, da água que a gente ingere, alumínio. Tem os petrolatos, né? Nós temos os parabenos, que é o primeiro da lista, né? Inclusive, eu gostaria de citar alguns estudos que a gente põe como base no nosso tratamento de educação mesmo do cliente. Mas temos também, não só isso, mas os conservantes dos produtos, né? São produtos que intoxicam o nosso fígado. E daí vai intoxicar os rins e vai fazer disrupção hormonal também. Temos fragrâncias, temos corantes, né? Por exemplo, o pessoal aí do Brasil ama, né, os produtos da Victoria's Secret, aqueles cremes cheirosos. Nossa, me encomendam. Eu fico, meu Deus, como que aguentam usar, né? O perfume é completamente artificial. Os corantes que eles usam para dar aquelas corzinhas, cada um de uma cor para separar os nomes, são corantes que são péssimos para as nossas glândulas hormonais. Depois tem uns que tem umas purpurinas, né, para deixar a pele mais brilhosa. E aí vai, né? Então, realmente, começa com esse detox aí, o tratamento de melasma. Não tem outra dieta, outro milagre.
para ser feito, desintoxicar, né? O organismo como um todo, né? Como um todo. Eu acho que começa por aí, é a base das emoções. Sim. Daí vem o termo, né, da estética holística, né, porque ele tem várias bases aí, uma delas é o emocional, e o físico, com certeza, mas a estética exterior, né, incluindo aí no físico, e em alguns momentos eu também faço o alinhamento espiritual, né, quando a pessoa vem. Então, depende muito do paciente ou da cliente, mas é uma estética que vai colocar uma pessoa numa maca para tratar o rosto, que eu não faço corporal, mas que vai muito além desse tratamento. Então, a pessoa sai restaurada, né? Ela sai... porque as nossas emoções também, elas principalmente a mulher, essa pessoa, né, essa criatura tensa, aí na tensão menstrual, também por causa dos hormônios e etc., a gente acaba tensionando os músculos do rosto. Então, até as rugas que a gente tem, as expressões, estão correlacionadas com as nossas emoções, né? E as nossas emoções, elas também estão correlacionadas no nosso cérebro, mandando informações para os nossos hormônios. Então, não dá para trabalhar uma paciente separada somente a pele. Falar, vem cá, vou te passar, né? Vou te prescrever produtos para a pele, você vai fazer isso e isso, vem aqui, vai fazer esse tratamento, pronto, acabou. Hoje em dia eu já descobri que isso não é o suficiente para uma cliente ser plena, ser feliz, até mesmo a questão dela se achar e se entender e aceitar um pouco, né, Joelma? Não sei, eu sei que a beleza brasileira é uma beleza do perfeccionismo, a pessoa tem que estar, né, o cabelo perfeito, a sobrancelha, os cílios, o rosto, o corpo, tudo perfeito. Então, isso também eu trago para o tratamento. Existe uma cobrança muito grande, né? Da sociedade, né? Da sociedade e das propagandas, de tudo, do comércio, aquela pressão da perfeição. Então, quando a paciente vem para mim, ela fala, olha, vamos envelhecer com graça também, sabe? Vamos ser gentil com a gente também e olhar para aqueles defeitos que a gente fala, nossa, isso aqui não. Isso aqui a gente vai tratar, mas isso aqui tá ok, isso aqui dá para me levar. Respira e vamos seguir a vida, porque esse exagero mesmo dessa cobrança da beleza também envelhece. Também envelhece, causa desgaste emocional, né? Desgaste emocional que cria antioxidantes no nosso organismo. Sim, né? Os radicais livres. Que vem com os radicais livres tomar o quê? A força, a vida, a vitalidade nas nossas células. Sim, então, aí gera um processo inflamatório. Inflamatório que vai gerar melasma. Então, eu acho que realmente hormonal, né? Os hormônios e o emocional tem que estar em foco no tratamento de uma melasma. E quando eu até citei, né, que no Brasil a gente tem uma incidência de sol muito grande e a gente se expõe muito, porque a gente gosta muito de praia, né, gosta de estar em piscina, essas coisas. E vamos falar também um pouquinho, que vai ser tema de uma próxima live, lógico, mas a importância também da proteção solar, né, de usar um protetor solar, de usar os óleos essenciais como uma fonte aí de proteção também. Tem que ser realmente uma outra live, porque existem óleos essenciais que funcionam como protetor solar, né? Aí é um tema muito polêmico, e tem que ser discorrido com mais calma, né? Com mais exatidão. Próxima live. Mas existem, sim, algumas plantas, algumas árvores, principalmente o olíbano, que é o frankincense, que ele usa o óleo essencial dele para proteção do óleo dos raios solares, o UVB, no caso, né? E o UVA também, por que não? Sim. Então, sim, tem gente perguntando, é sério? Não sabia. Juro, não sabia. As plantas deixadas aqui na natureza por Deus, que eu acredito que foi Deus que criou, né? Cada um tem o seu pensamento aí, elas têm uma inteligência, e a principal função, que é o que eu ia entrar agora, né? Já que a gente está falando de óleos essenciais, tem gente que não sabe nem o que é.
elas têm uma inteligência e elas usam os óleos essenciais como proteção e como comunicação. São as duas principais funções no sistema metabólico secundário da planta. O primário, ela produz lá, né, a glicose, as proteínas, os lipídios, para ela nutrir e fazer a fotossíntese, florescer, ser planta. Mas a parte secundária, ela é exatamente isso aí. Ela precisa dos óleos essenciais para elas se protegerem. Do quê? Dos fungos. Elas precisam se proteger de bactérias, de insetos, né? Elas, ou animais mesmo que vêm atacar elas expelam ou exudam óleos essenciais com gosto amargo para o animal não querer comer ela. Então é uma forma de proteção, né? Ela usa também os óleos essenciais como para atrair insetos, para ser polinizadores, né? Ou levar o pólen para outros locais e etc. Então, os óleos essenciais, a função dele é essa, ou são essas nas plantas. E eles atuam do mesmo jeito no nosso corpo. Então, eles têm a mesma para nos proteger e fazer a comunicação. Comunicação de quê? Dos hormônios. São fito-hormônios. São fito-hormônios. Eles fazem essa comunicação na nossa pele, nos nossos órgãos, nas glândulas mestras, ou todas as glândulas que produzem hormônios, né? Fazendo essa comunicação da mesma forma que fazem nas plantas. E a planta olíbano, que é uma árvore que fica no Oriente Médio, em alguma cidade, que eu esqueci o nome, aqueles nomes difíceis de falar, né? Elas estão em extinção, né? Eles precisam ser vigiadas, porque essas árvores estão desaparecendo do planeta. Mas a gente ainda consegue extrair a resina dessa árvore para extrair o óleo essencial. Os óleos essenciais, eles estão em diferentes partes da planta. No caso da olíbano, é na resina. E essa resina que tem o óleo essencial, a árvore, ela expele quando o sol está muito quente. Para ela não morrer queimada, que é uma região desértica. Então, a gente usando esse óleo junto com outros, né, que aí a gente vai detalhar, tem como fazer uma formulazinha para usar como protetor especial. Muito interessante. Sim. E eu queria fazer abrir um parênteses aqui, né, que esses óleos que eu estou falando não é qualquer óleo essencial. Não é um óleo essencial que você vai comprar na vendinha. Eu acho que a Ipanema tem, desculpa, viu, vendinha? Não sei qual que é. Não é em uma vendinha qualquer, tá? São óleos essenciais. Não pode ser por causa da pureza, exatamente para você não adulterar essas substâncias químicas, né? Que você vai fazer essa comunicação, essa proteção do seu corpo. Se você for fazer usos de óleos essenciais adulterados, você não vai ter o mesmo benefício. O mesmo resultado, porque vai alterar muito a química, né? Altera a química da planta, exatamente. Sim. Então, os óleos essenciais que eu estou falando são óleos essenciais que eu certifico, que eu represento, que eu vesti a camisa, que são os óleos da Young Living. É uma empresa americana, né, que chegou no Brasil. Finalmente, né, o mercado abriu, então a Young Living está aí com vocês não podem perder. Agora você é representante oficial da Vanessa aqui no Brasil. Sim, Joelma vai ser vai iniciar a representação aí na nossa cidade, nessa região toda, né, vai ficar aí como ponto de referência para vocês que quiserem adquirir esses óleos que tem um selo de qualidade que a gente chama Seed to Sell, que é o seed, que seria me ajuda, gente, a semente, né, e o seal é o selo. Então, eles conseguiram, é a única empresa de aromaterapia que tem esse selo de garantia. Nenhuma outra consegue.
né? Por isso que demorou tanto a chegar no Brasil, porque a gente estava preparando tudo para chegar aí. Então, eles vão garantir que a semente, né? Sim, Regina está falando, é um selo de qualidade. De qualidade. Para saber que aquela semente, ela é de qualidade, ela nunca foi adulterada, ela nunca foi colhida de nenhuma planta que já passou por solos que tem ingredientes tóxicos ou químicos. Então, começa pela semente. Aí vai todo o processo da plantação, da colheita, da destilação e do envasamento no vidrinho. Por isso que chama da semente até o selo. É esse selo. Então, a gente usa esse produto. Controle de qualidade, né? Sim, e é o que eu indico, porque nós podemos ingerir esses óleos, né? Ele tem uma linha que a gente pode fazer a ingestão. Então, como que eu posso também botar... Apesar de que a nossa pele é o maior órgão de absorção do corpo, vamos lá, né? Mas quando a gente passa a falar de um óleo essencial em ingestão, a gente não pode estar falando de óleo adulterado, né? Uhum. Então, qualquer óleo essencial que eu falar aqui com vocês, por favor, não vão pegar lá da vendinha ou comprar online de qualquer empresa, que eu não garanto. Pronto, falei. Deixei meu recado. Meu recado, falei. E vamos estar aí. Vai ser um prazer em breve chegar em Ipanema, trazer essa novidade para vocês experimentarem, para vocês cheirarem. A Joelma já vai ter em breve, né? Em breve, já vou fazer o pedido essa semana. Vou chegar aí para você. Sim, olha, tem um pessoal falando mais coisas aí da Young Living, pessoal que é apaixonado. Então, quem quiser ler por aí, nos comentários, vai ter mais informação. Senão a gente vai fazer a live só da Young Living aqui. Verdade. Né? Mas, então, Jama, a minha opinião, né, como esteticista holística, tratamento de melasma, sem um detox, desintoxicar toda a sua casa, desintoxicar o seu lar, que a gente chama. Começa pelo lar, sim, né? Se você trabalha com produtos químicos, se você trabalha num salão que às vezes mexe com químico, já não tem jeito, né? Porque dependendo da cliente tem que ser o quê? Aquela tinta, eles chamam de bleach aqui, como é que chama para clarear o cabelo? Esqueci tudo em português, às vezes. Que são tóxicos, para fazer a luz, usa água oxigenada, assim que fala, né? Que a gente chama peroxide, tem outro nome. Tem os formóis, né, do cabelo, para alisar. A gente tem os shampoos que a gente usa, condicionador, hidratantes faciais, sabonete para tomar banho, creme dental, desodorante. Tem tanto químico que entra em contato com o corpo da mulher. Luzes, alguém lembrou aí? Luzes. Fala luzes. A tinta de celular, tudo. Os Wi-Fi, né? Mas aí o Wi-Fi já é um outro tipo de contaminação. A gente chama de contaminação eletromagnética. Uhum. Essa contaminação, ela já vai contaminar a sua vibração. Que, por sinal, os óleos essenciais são substâncias de altíssima contração de vibração. Então, é uma ótima forma de você também descontaminar. Ajuda aí meu português, gente. Tem 16 anos que eu moro aqui. Vamos aprender a falar inglês? Vamos, mas não é assim que fala inglês também, não. Eu tô te ensinando o português errado e o inglês zerado. Não é assim que também fala. Mas aí a gente tem os óleos essenciais, né? Que não tem nada a ver com melasma, mas nós temos uma linha de óleos essenciais para trabalhar só em descontaminar das ondas eletromagnéticas do corpo. É interessante, até comecei a fazer um tratamento com acupuntura e a primeira coisa que a acupunturista falou lá comigo é: desligue o celular na hora de dormir. Sim. Não fica com essas ondas Wi-Fi aí te atrapalhando suas energias. E fica pelo menos a 6 pés de distância, se você colocar no quarto, não fique perto. Enfim, tem várias linhas aí que a gente poderia discursar sobre isso aí, eu acho que uma outra live, porque... Uma outra live, nós vamos falar. É bem sério o
as ondas do Wi-Fi têm feito, né, nas nossas vidas aí, né? Elas sugam as nossas energias. Sim, atrapalha, faz uma disrupção, né? O sono, não só por causa da luz, né, mas por causa da produção de melatonina também, né? É por causa da claridade, né, da luz. Sim, no caso aí do screen. Pois é, então o que eu tenho para dizer para vocês é isso. O que são óleos essenciais primeiro, né? A diferença entre óleos essenciais e óleos vegetais é tamanha. Óleo essencial não é porque é chamado de óleo, que tem óleo nele, né? São soluções... eu posso continuar falando? Você quer fazer pergunta? Pode sim. É interessante que as pessoas saibam, porque muita gente ainda nem sabe esse conceito de óleo essencial. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa pode até confundir, comprar um óleo de rosa mosqueta, óleo de rosa mosqueta, ou uma essência, ou um óleo vegetal, achando que é um óleo essencial. Então, é muito importante também a pessoa saber diferenciar aí os tipos de óleos que existem para não se intoxicar com qualquer óleo aí. E não ter o benefício, né, da planta, e não ter porque, o benefício. Na verdade, o óleo de rosa mosqueta, por exemplo, ele é um óleo que é feito da rosa, né, mas a forma de se fazer é outra. É um outro tipo de destilação que eles conseguem extrair. Nós estamos falando de óleos que são substâncias voláteis, muito fininhas, de moléculas minúsculas que evaporam, por isso que a gente consegue sentir o aroma, né? Que é uma diferença entre um óleo de azeite, por exemplo, né? Da semente da azeitona, que tem moléculas muito pesadas e elas não evaporam, então a gente não sente o cheiro da mesma forma. Então, a forma de destilação é outra, a composição química é outra, apesar de que todos os óleos vegetais, eles têm benefícios para o nosso corpo, né? Tirando, é lógico, de canola e outros óleos aí, que se você aquece, eles viram toxina no corpo, você tem que tomar até cuidado ao cozinhar. Mas eu estou falando aqui da seiva da planta, ou do sangue da planta, que a gente chama carinhosamente de sangue. É como se você fizesse transfusão, né, da parte metabólica e secundária da planta e injetasse no seu corpo, com todas essas substâncias de proteção e comunicação que a planta tem. E o que difere também é a forma de destilação, né? A Young Living, ela usa a destilação a vapor, né, e que condensa e pinga lá uma gotinha dentro da garrafinha e é o que você está vindo usar no seu corpo. Então, óleos essenciais é uma coisa. Concentrado, né? Super concentrados, né? Uma gota de lavanda equivale a 20 alqueires de plantação de lavanda, assim, exageradamente dizendo. Então, quando você chega a usar, né, uma gota de menta, por exemplo, num copo de água, você está ingerindo como se tivesse 50 saquinhos daquele de chazinho, de chá ou de folha de menta, por causa dessa forma, né, que é feita a destilação. E aí você faz essa festa, minha filha, porque só tem coisa boa. Você sente no seu corpo, você sente a diferença. Eu descobri a aromaterapia por acaso, né? Eu comecei a usar por causa dos meus hormônios. Eu estava tendo queda de cabelo, acho que eu já falei nessas lives todas aí, cansaço, arrastando o meu corpo, porque eu estava com baixa de progesterona, e comecei a usar um dos serums, né, que a Young Living tem, que ainda não tem no Brasil, que é a Progestance Plus, que é uma progesterona bioidêntica, para um outro assunto também, mas que também ajuda no melasma, porque você vai equilibrar, né, os seus hormônios, aí tudo começa a passar a fazer sentido. E aí eu me apaixonei por os óleos, e tudo que eu tenho feito agora é estudado, aprofundado meu conhecimento para poder fazer, né, propagar o conhecimento dos óleos para as pessoas e trazer para dentro da minha clínica, onde eu trabalho, e aonde eu quero trazer esse benefício para as pessoas que também fazem parte da minha vida, minha família, os meus amigos, e as minhas clientes não vão ficar de fora, né? Meus clientes, vou deixar? Não posso, tem que trazer tudo que é de bom para lá também. Então essa é a diferença, essa é a minha visão
do melasma, e essa informação que eu tenho de dizer, né, do que é óleos essenciais. E no mais, agora a gente poderia falar, se você quiser, a gente pode falar agora de quais óleos essenciais, sim, né, agora nós podemos que nós falar. usaríamos. Mas você quer falar um pouquinho primeiro do que você usa aí na sua clínica, para a gente entender o que a gente poderia fazer para fazer Então, uma junção, né, desses tratamentos? aqui eu faço os peelings, né, no consultório, para poder ajudar aí na despigmentação, né? E prescrevo muitas fórmulas para o uso home care, né? A pessoa tá ali usando ao dia antes do protetor solar, à noite antes de dormir, passa todos os produtos para estar ali ajudando na despigmentação dia após dia. Mas eu achei muito interessante quando você me falou do tratamento para o melasma com os óleos essenciais, por ser algo natural, eu acho que vai ter maior adesão do paciente ao tratamento. Porque ninguém quer ficar a vida inteira escravo de fórmulas, tendo que mandar manipular e aquelas coisas chatas de ter que passar todo dia e às vezes assim, o cheiro um pouco desagradável, às vezes textura. E achei muito legal, por ser algo natural, achei muito interessante. Tem a questão também do fator de rebote também, né? Efeito que às vezes a pessoa está usando hidroquinona e volta daí a pouco com a mancha maior do que estava e desesperada. Banalizei a hidroquinona, né? Já nem passo nenhuma fórmula que tem hidroquinona. Mas assim, vejo muitas pessoas que no Brasil ainda não utilizam, né? Principalmente na área médica, os médicos ainda prescrevem muita hidroquinona. E ela realmente, ela clareia, mas o efeito rebote é muito severo. Então, assim, tem aquele clareamento momentâneo da pele, mas depois tem aquele rebote horroroso. E ainda tem o problema da morte dos melanócitos, né? Que algumas pessoas ainda chegam com a ocronose, aquelas as manchas brancas, Sim, que não tem reversão, né? Uma vez que o melanócito morreu, ele não vai ter ali como aí tem que fazer micropigmentação para camuflar, né? Já viram outro problema. Mas é interessante isso mesmo, sabe, Joelma? Porque eu já tive algumas experiências com ácidos na clínica, né? Como esteticista, apesar de ser master esteticista aqui em Massachusetts, nós temos regulamentos que a gente tem que seguir. E nós não podemos passar de uma concentração, sabe? O máximo que a gente pode subir é 30%, por exemplo, de um glicólico. Eu até atrevo a usar 40% de mandaleico aqui e ali. Então, eu vou fazendo esses tratamentos, vou vendo que realmente a pessoa chega no inverno melhora, chega no verão piora. No verão piora. Toma um solzinho, aí aparece a mancha. Aparece tudo de novo. Então, é um pouco frustrante para o paciente, é frustrante para nós como profissionais. E quando a gente começa a estudar, eu estava começando a ter algumas manchas, apareceu uma pequena aqui, uma aqui no meu olho. Falei, gente, mas eu vou ter que agora começar a tratar com ácido. Falei, não é possível, né? Comecei a fazer o uso desses 2 óleos que eu vou falar para vocês aqui no finalzinho. Segurem as pontas. E com a mudança toda de estilo de vida que eu já fiz há muito tempo atrás, tem só melhorado, eu observei que tudo que eu estava usando antes, até os retinóicos que eu usava, nunca me deu esse resultado do que esses 2 óleos estão me dando em alguns meses, vamos dizer 1 mês e meio, né? Então, realmente, para mim, isso me dá aquela luz no final do túnel. Eu falei, gente, é esse caminho que a gente tem que seguir também na clínica, né? De repente... E no Brasil, assim, eu acho que já está mudando bastante esse conceito de tratamento, né? Porque antigamente as pessoas tratavam com os peelings mais agressivos, e agora as pessoas já estão mudando, começando a tratar com ácidos menos fortes, tratando mais lentamente, né? Já estão começando a mudar esse conceito também de
não tratar só a causa, mas não tratar só o efeito, mas a causa toda, entendeu? Uhum. Então, assim, muito medicina automolecular, a gente já está mudando, nós estamos mudando. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. E, assim, trabalhando a mente também do paciente, que tem que ter disciplina, que é um tratamento que requer muita paciência. Sim. É um pouco mais demorado, mas ele é mais consistente, né? Os resultados. É o que eu ia falar agora, né? Esse tratamento, ele envolve mesmo a mudança de estilo de vida. Mudança. Sabe? A gente fala assim, para quem tem... Aí você vai mudar em tudo, né? Igual nós já falamos dos produtos tóxicos, né? Que você vai ter que banir de sua vida. Primeiro, para evitar cânceres e outras doenças autoimunes também, né? Que não é nem só do melasma que a gente está tratando. Mas o consumo excessivo de álcool também causa inflamação, fumo, sim, alimentação química, excesso de carne. Alguns medicamentos também. Aqui, já observei algumas pessoas que utilizam alguns tipos de medicamentos, também. Lógico que não vão tirar a medicação, mas sim, tem como modular e melhorar essa função. E imagina com óleo essencial, por ele ser inteligente, ele não vai fazer nenhuma interferência com nenhum outro medicamento, ele vai lá na causa. Então, isso aí é maravilhoso. Então, outra coisa, reduzir, os óleos essenciais, eles reduzem a quantidade de melanina, tô lendo aqui um pouquinho só pra gente ir rápido, e da atividade da enzima tirosinase. Então, imagina isso. Os óleos essenciais têm essa função, que é a mesma função de um químico, de um ácido. Sim. Só que sem os efeitos... Sim, sem os efeitos colaterais, né? Sem os efeitos colaterais, além de outros marcadores bioquímicos, né? Eles possuem um efeito antimelanogênico. Então, os óleos separados, não são só esses, mas são os principais. Peguem caneta, peguem papel e anota. O primeiro é o óleo de copaíba. E ele vem nesse kit maravilhoso da Young Living, que está aí no Brasil para vocês. Né? O copaíba, ele é conhecido como bálsamo da Amazônia, né? Ele é nosso, ninguém põe a mão. Tem uma substância raríssima chamada de beta-cariofileno, que é um anti-inflamatório. Né, esse anti-inflamatório, ele ajuda no clareamento das manchas, porque é uma ação inflamatória, não é mesmo? Então, ele vai trabalhar exatamente onde está acontecendo o problema. Mas, de novo, gente, se o problema é hormônio, vamos lá na limpeza do fígado, vamos resolver o problema do hormônio também, senão você vai ficar tratando mancha para sempre e vai ficar voltando. Entendem? Por isso que eu acho que não dá para tratar só mancha. Depois a gente conversa sobre isso para frente. Então, e também essa substância, né, beta-cariofileno, ele também ajuda em cicatrização da pele, assim como o outro óleo que eu vou falar a seguida. Então, quando esse óleo, o óleo de copaíba, misturado com outro óleo que eu vou falar aqui, que vocês não é óleo essencial, mas é o óleo de linhaça dourado, né? Quando vocês associam o copaíba junto com a linhaça dourada, vocês estão com uma bomba para melasma. Você conhece sobre o óleo de linhaça? Você sabe quais são? Não conheço o óleo de linhaça. Comecei a estudar o óleo de copaíba para função capilar. Capilar também. Capilar. Tudo que gera inflamação corporal, né, gera disfunção, né? Então, até tudo que não está funcionando, você usar aí um óleo que vai ser anti-inflamatório, vai resolver o seu problema também. Mas o óleo de linhaça, ele é rico em ômega 3, né? Que também, né, e é rico, é um anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Ele é um dos únicos, ou um dos maiores vegetais ou plantas na natureza que tem o maior índice de ômega 3, é o óleo de linhaça. Então, você pode ingerir, olha só a minha ideia. As mulheres aí. Sim, olha só a minha ideia. Você pode ingerir o óleo de linhaça junto com o tratamento de melasma com o copaíba. Uma colherzinha de manhã, uma colherzinha à noite. Além de outras funções, né? Que você vai estar ajudando as partes coronárias, do coração e etc. Mas vamos ficar aqui no melasma. Então,
você vai usar o óleo de copaíba misturado com o óleo de linhaça, nós vamos falar aqui a quantidade já, aplicar direto no melasma, né, concentrando a função e potencializando o poder anti-inflamatório dos dois. Depois nós temos um outro óleo essencial que é o nosso coringa lavanda. Eu tô falando rápido porque a gente tem pouco tempo, né, então eu tenho que falar rapidinho. Mas e eu vou falar só sobre... E volta novamente, né? Volta, né? Tá ficando moda já essas lives minhas que termina e volta. Não dá, eu falo demais. Mas o lavanda, ele tem uma substância também química nele, que chama acetato de linalina. Você conhece, doutora farmacêutica? Linalina. Conhece, né? Essa substância química, ele também ele é, na verdade, uma substância imunimodeladora. Então, ele trabalha lá na sua função imunológica, né? Para fortalecer, para corrigir o que está atrapalhado, para trazer você para a funcionalidade das suas células, das inflamações junto com o copaíba. Sim, e em outras disfunções e outras da pele também, porque tem muitas doenças aí, como por exemplo psoríase, que é uma doença autoimune. E aí você pode tratar com lavanda, fortalecendo seu sistema imune, né, e tudo. Menina, a gente tem que fazer uma live só de lavanda, mas nós estamos falando de melasma, então assim, vamos focar aqui no melasma, porque se eu for discorrer sobre a lavanda aqui, nós vamos falar de colágeno tipo 1 e 2, que ele é percussor de produção disso aí, e só isso aí já não precisa nem de botox. Mas no caso do acetato de linalina, a gente vai trabalhar né, como esse... Aí, ó, tem gente falando que tem psoríase, né? Psoríase, nós vamos ter que fazer uma também. Tá vendo? E essa sinergia junto, né, essa mistura entre o lavanda que tá aí, lavanda é igual bombril, que tá no seu kit aí do Brasil também, ele vem no kit, você usando, agora eu vou passar uma receitinha rápida, pega o papel e anota. Tanto lavanda como o copaíba não são dermocáusticos. Traduzindo, não queima a pele. Então, você pode aplicar na pele diretamente. Eu só digo para você usar junto com o óleo de linhaça dourada para potencializar e usar o efeito do ômega 3 da linhaça, né? Também é anti-inflamatório. Que é anti-inflamatório, para ficar um composto que você chama aí, como é que você chamaria essa receitinha que eu tô dando em português? Eu chamo aqui de serum. Aqui eles falam blend. Óleo, um blend, ou aqui a mistura a gente chama sinergia, de óleos. Mas como a gente adicionou a linhaça, já não é mais um óleo essencial. Já virou um serum facial, seria isso? Isso. Tá, aqui então o pessoal fala sérum. Sérum, tá. Então pronto, aqui a gente fala serum. Então todo mundo se entende, né? Esse sérum, me corrige se eu falar errado. Facial, né? Porque quando eu morava aí, eu não usava sérum, não. Então eu não sabia essa palavra. Nessa época não tinha ainda. Não tinha o sérum, tá vendo? A palavra de vocabulário novo para mim em português. Ele vai ser super potente para sua melasma. Eu indico você usar ele 3 vezes ao dia. Você pode fazer a misturinha, deixar num vidrinho, de preferência escuro, para não ter interferência dos raios solares, né? Deixar fechadinho, não precisa pôr na geladeira, mas também não deixe em lugar quente. Você pode fazer, ou você pode manipular na hora que você vai fazer no seu rosto. Eu acho mais eficiente, é assim que eu faço comigo. Eu pego o vidrinho lá, que eu já tenho separado de óleo de semente de linhaça dourada, que aqui chama flaxseed oil, é outro nome. Para quem mora aqui, perguntar, mas como que eu acho linhaça dourada aqui? Não vai achar. Flaxseed. Então, você vai misturar para a região do colo e do rosto todo, depois da pele lavada e tonificada, que eu tenho também uma receita de tônico feito com os nossos óleos essenciais, que é para outra live também. A gente mistura aí, ó, já perguntou, onde encontra a linhaça dourada? Amazon, Whole Foods, Flaxseed. Depois a gente escreve em inglês. Aí você pode usar assim nos braços também, mas pintinhas brancas já é outro caso, né?
É outro tratamento. Então, a gente tem pessoas que têm melasma nos braços também, então Sim, pode usar no corpo todo. Existe um maior número de melanócitos na face e no antebraço. Por isso que às vezes sempre tem manchinhas na face e no antebraço também. E também tem casos de pessoas me procurando para manchinhas traumáticas, por exemplo, daquela pecinha do sutiã, sabe? Que fica inteiro, ou vai acabar em 7 minutos. Então, manchinha na pele, ou por causa de os próprios melanoses, né, causado pelo sol. Sim, pode ser usado em qualquer desse tipo de trauma, onde os melanocites liberam melanina para proteção naquele lugar e faz a hiperpigmentação. Pode ser usado em qualquer lugar. Então, a misturinha faça na hora, se não tiver tempo, tiver na correria, faça um vidrinho separado, numa proporção igual, proporção idêntica. 1 gota de lavanda para cada copaíba, para cada gotas linhaça dourada. Acabei de passar a receitinha. 1 gota de lavanda, 1 de copaíba para 2 gotas de linhaça dourada. Né? Essa é a receita para tratamentos de melasma. Eu tenho outras receitas. No Brasil, por exemplo, para a noite, você pode ainda adicionar o tea tree, que tem outro componente também químico, que também vai trabalhar no melasma. Né? E o tea tree também vem no nosso kit brasileiro. Mas eu não estou falando de todos para não confundir vocês. Começa com esses dois, o copaíba, por causa das funções dele mesmo, né? Anti-inflamatória e imunimodulante do acetato de linalol, que tem no nosso lavanda da Young Living. Não é alfazema da lojinha, não. Porque aquela alfazema da lojinha não tem acetato de linalol ou de linalina, entendeu? Não tem o fitoquímico interessante. Não tem o fitoquímico que vai fazer o seu resultado. E também aquela resina grossa que você compra do óleo de copaíba ali na casa do seu João ali da esquina, também não vai ter, né, a quantidade suficiente que você vai precisar do beta-cariofileno, que é o químico que a gente precisa. A Sheila escreveu 1 gota de copaíba, 1 de lavanda para 2 gotas de óleo de linhaça. Se for em partes grandes do corpo, por exemplo, como você falou na parte inferior, né, dos braços, sim, no antebraço. No antebraço aqui também, onde tem muito melasma. Se for regiões maiores, dobra a receita, né? Faz uma receita um pouco maior e tenta ou adicionar mais óleo de linhaça para ter uma quantidade boa para você passar. Eu estava com umas manchas de queimadura de cozinha, quando eu me atrevi a fazer umas assaduras aqui na casa, eu fiz uma assadura em mim. Então eu usei em mim, sumiu toda a mancha que eu tinha, uma mancha grande. Eu tenho melanose. Então, o meu é familiar. Familiar, porque já começa, né? E também o sol já demais aí. Mas isso que eu vou falar na nossa Aroma Live, ou Aroma Live de protetor solar, que é o que vocês aí de Ipanema precisam muito. É desse protetor solar que você protege a célula e não intoxica suas células ao invés, né? Para poder não deixar com que isso aumenta. Fazer o uso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, você põe de manhã, põe no meio do dia e põe à noite, depois que lavar o rosto de novo, dormir. Não lava o rosto 3 vezes ao dia, né, esteticistas? Sim. Você vai lavar só 2. Você vai reaplicar e à noite. Você vai reaplicar 3 vezes. Sem lavar, exato. E o tempo de tratamento, ele vai depender de pessoa para pessoa, vai depender da profundidade do melasma, vai depender se a pessoa está fazendo detox, né, está equilibrando os seus hormônios. Então, as emoções, é um fator de combinações que vai influenciar no período do tratamento.
que ele vai demorar, né? Quanto tempo você vai ficar. Eu já vi casos de ficar entre 3 a 6 meses, muito melhor do que um uso de hidroquinona. Fala que não é. Que às vezes a pessoa tem que usar para o resto da vida, né? Ou um ácido. Então imagina você ficar livre do seu melasma com 6 meses. Olha, se cair, nós vamos voltar, tá? Gente, volta. Tá bom, vocês que sabem. Porque eu tenho uma mensagem para passar para vocês também no final. A gente tem 3 minutos, né? Tem gente perguntando se pode aplicar o protetor solar após o uso dos óleos. Pode aplicar. Na verdade, você deve esperar uns 3 minutinhos, ou 2, né? A absorção é super rápida, apesar de que você vai adicionar o linhaça, né? Ele tem a molécula um pouco maior, mas ele é muito parecido com o sebum humano. Sebum é assim que fala também? É sebum, humano, né? Então, ele tem uma absorção muito rápida e você pode aplicar o seu hidratante logo depois e o seu protetor solar. Porque, como eu falei, esse produto que eu dei a receita é um sérum. Um sérum. Então, a gente trata, primeiro a gente lava, depois a gente trata, depois a gente hidrata, depois a gente protege. Né? É assim que é a linha de rotina de tratamento da pele. Rotina de cuidado diário. Isso aí, Fabiana. Que bom que você é alérgica à hidroquinona. Você não precisa desse químico para você. Mesmo em pele oleosas, né? Ele é muito parecido com o sebum ou óleo do corpo humano. Então a absorção é assim, ó, né? Manto hidrolipídico. Manto hidrolipídio. Olha, eu tô aprendendo termos técnicos de dermatologia e estética brasileira. Tô adorando esse live. Vou sair aprendendo muito, né? E existe alguns estudos aqui que a gente vê tratamentos de acne com óleos, não óleos essenciais, outros tipos de óleos, né? Que você acaba fazendo o equilíbrio, você consegue equilibrar, né? Mas não é qualquer óleo, né, gente? Tem que ver se ele óleo puro, né? Que tem um grau de pureza. De pureza e com moléculas pequenas, vai acabar agora. Se bem que a gente entrou um pouquinho depois, então eu não sei se você quer salvar por aí. É você que vai ter que salvar, que eu tô na sua live. Eu vou salvar, então, encerrar aqui e nós vamos iniciar novamente, tá? Para falar mais um pouquinho, porque eu acho que você vai gostar. Guarda aí mais um pouquinho. Sim, o óleo de jojoba, ele é bom, sabe, Sheila? Mas não é indicado para o tratamento de melasma. Do melasma, a gente usa o linhaça, que é o flaxseed, porque ele é anti-inflamatório, né? A causa do melasma, ela começa na inflamação. Então, a gente trata o jojoba mais para envelhecimento, para rugas. Ele também é muito parecido com o nosso óleo, né? O tea tree é maravilhoso, sim, para acne. Sim, né? Melaleuca. Aqui a gente conhece como melaleuca, né? Ele tem um poder antibactericida e também trata melasma. É um dos óleos que eu adicionaria nesse serum à noite, por exemplo. Na sua sinergia da noite, você colocaria uma gotinha do melaleuca. Também, né? E também vem o nosso kit do Brasil. Nossa, no Brasil só tem óleo que não tem aqui. Maravilhoso. Não tem assim no kit, né? A gente tem para comprar, mas não vem no nosso kit. E, gente, vamos acabar essa live e começar outra, para não acabar assim no meio. E a gente pode deixar a próxima live, então, quando voltarmos aqui, para as perguntas. Que parece que vai aparecer mais perguntas, né? O tea tree vai no kit, vai no kit brasileiro, é o que eu acabei de falar. Vou encerrar aqui, então, para iniciar novamente, ok? Tá bem, aguarda aqui. Aí pode mandar o convite que eu aceito. Tá bem. Eu já vou passando para vocês aqui algumas perguntinhas. Tem a Vivi que tá aí. Sheilinha, voltou. Cadê você, Sheila, para alegrar esse live? Chega aí. Vivi diz que tá amando. Louquinha que sumiu, hein?
tá entrando aí agora. A Regina disse que eu sou poderosa. Sou nada, sou nada. Amando, que bom, que bom. Então fala aí, Regina, qual que é a pergunta? A Mi entrou aí também, lá do Brasil. Para quem já entrou na menopausa, precisa repor. Mas foi esse live que nós fizemos. Que dia, Sheila? Sábado? Que dia é hoje? Segunda? Falamos sobre isso, moça. Você perdeu o live? Nós falamos exatamente isso. A gente precisa repor os hormônios, né? No caso, hormônios fitoterápicos aqui, fitoidênticos, da Young Living. Nós temos o progesterona, temos o óleo do estrogênio. Ei, Elaine, chegou aí, bonita. Pronto, chega aí, vamos chegando. Joelma voltou. Para quem não estava na live que eu estava fazendo no Instagram da Joelma, eu estava falando aqui com o pessoal, para quem entrou agora, quem não tinha visto, né? Nós estamos falando aqui, eu estava falando na live dela e agora ela veio para mim, mas é tudo a mesma coisa. Ela é farmacêutica esteta, ela está em Ipanema, Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, fui criada. Ela está tratando, né, as pacientes dela lá com tratamentos tradicionais já, com o maior sucesso, mas, né, surgiu aí essa ideia da gente alinhar com a tratamento em aromaterapia, que a gente chama de estética holística ou estética sistêmica integral, né, onde a gente engloba o paciente como um todo. O paciente não passa a ser só uma pele que vai ser cuidada da pele somente. E está sendo um prazer dividir com você a minha experiência. Eu voltei aqui, a galera está voltando, e eu quero saber se tem perguntas. Se não tiver, a gente vai encerrar daqui a pouquinho aí. Eu quero deixar a mensagem final, né? Vanessa, você tá falando como uma farmacêutica, hein? Tá de parabéns aí. Mentira, sério, menina? Sério, tô amando. Oxi. Falando dos princípios ativos, dos nomes científicos, tô adorando essa interação. Tá de parabéns. É bem interessante, né? Obrigada, mas assim, tenho estudado muito. Assim, não tem jeito de estudar uma terapia sem estudar química e sem entender importantíssimo da parte química da planta, porque é isso que diferencia o aroma do óleo essencial, né? Então, nós estamos falando realmente, e tem que trazer o embasamento científico para os nossos conhecimentos, para as nossas lives, para as nossas classes, para a gente ter essa certificação, para as pessoas saberem e ter confiança, né? De que não é só um óleo qualquer que eu vou colocar aqui porque a menina falou. Não, tem um estudo todo por trás, científico. Né? Tem muita gente estudando e desenvolvendo pesquisas sobre isso aí. Então, vocês são incríveis, vocês todas. Mas é por isso que eu entendi que se a gente não entender, estudar mesmo profundamente, né, do conhecimento aí que a gente pode ter dessas pesquisas, e hoje tem tudo online, né? É tudo maravilhoso. Você entra na internet, muito tem artigo sites, científico, né? artigos científicos. Sim, Adoro antigamente. E aí, Paty, voltou. Sim, antigamente a gente tinha que ir na biblioteca pegar um livro médico, uma base, para poder estudar. Hoje a gente tem tudo na internet. Né? Mesmo aí na quarentena, vamos aprender, gente, para a gente poder saber o que a gente põe no corpo da gente, para a gente se prevenir de doenças e etc, né? Ter uma saúde mental melhor. Eu acho muito interessante, assim, tô achando interessante porque é o seguinte, né? Igual você citou, antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca estudar. Antigamente as novidades eram lançadas somente nos congressos, né, de dermatologia. Então, assim, era muito difícil mesmo o acesso à informação. E hoje a gente tem esse privilégio de ter o acesso à informação, tá buscando os novos tratamentos, né? Então é muito interessante. Eu acho que as pessoas estão estudando cada dia mais, inovando muito os tratamentos também nessa área estética. A estética cresceu muito. A estética
da época que nós comentamos, né, quando você começou a estudar, tinham poucos cursos, a faculdade era só lá em Belo Horizonte, e agora... Foi impressionante, né? Porque a minha formação, a minha graduação aí no Brasil, eu sou formada em letras, então eu fui fazer essa faculdade, mas assim, na minha infância eu era apaixonada com estética, sem saber que existia esse nome, estética. Eu brincava de spa com as minhas amigas de infância. Sim, ainda tem o Raindrop, que é outra classe, viu, Sheila? Nós temos as minhas amigas de infância, podia estar todo mundo aí, alguém assistindo essa live para falar, se lembra disso, porque não sai da minha cabeça, sabe? Aquelas brincadeiras que a gente fazia lá no meu quintal, que tinha muitas frutas, a gente pegava mamão e tinha o mel escondido da minha mãe lá, eu fazia aquelas massinhas para passar no nosso rosto, que eu via naquelas revistas que a minha tia mandava de Belo Horizonte. Naquela época chamava, não sei se tem, revista Cláudia. Revista Cláudia. Nina, aquilo não era revista para criança ler, né? Mas enfim, caiu na minha mão. Eu ficava lendo aquelas revistas, falei, gente, isso aqui, vamos fazer, que legal. Não, aí, sabe, coisas que a gente chama skill, né? Que me ajuda a falar aí, que é dom. Você tem a habilidade, você tem o dom, você nasceu com aquele dom. Eu nasci com o dom de trabalhar com as minhas mãos. Eu tenho, assim, uma facilidade de toque, de pegar, de transformar com as minhas mãos, que é nato. Então, eu brincava e eu achava esse sensorial, né, dos nossos nervos sensoriais ligados aí no nosso cérebro, no sistema límbico, que aí vem aqueles hormônios que a gente produz, que é a oxitocina, que é o hormônio do aconchego, do carinho, a serotonina. Eu não sabia falar isso, mas eu sentia isso. E passava isso para as pessoas que eu tocava, né? Tirando as minhas amigas, que eu colocava pasta de dente, Colgate no rosto, para queimar, para queimar a espinha que a gente nem tinha, porque a gente tinha 9, 10 anos de idade, mas era o meu tratamento ali, sabe? Meu protocolo. Então eu fui para Belo Horizonte, só tinha aqueles cursinhos do CETEC, chama? Essas escolas técnicas aí, tem. Então, eu falei, minha mãe não queria nem que eu fizesse faculdade. Assim, então, eu vim para fazer faculdade. Se eu for fazer um curso de CETEC, ela vai querer que eu volte. Então, eu vou fazer letras, vou ser professora. Então, minha família toda é professora. E deu tudo certo, eu terminei o curso de letras. Quando eu terminei o curso de letras, surgiu o curso de estética na universidade. Eu falei assim, agora eu vou ter que começar um outro curso, depois de 4 anos. Falei, não, vou segurar as pontas, né? Vou para os Estados Unidos, vou fazer um curso, vou voltar e vou ficar por aqui mesmo, vou dar aula de inglês, português, tá tudo bom. Só que cheguei aqui, não fui dar aula nada, fui parar na estética. Não teve jeito, né? Tava aí realmente na minha infância raizada, só que é incrível que o curso de letras fez comigo, ele simplesmente me potencializou a ser uma esteticista que sabe ensinar, que sabe dar classes, que sabe dar palestras. Tudo guiado por Deus. Não é? Eu penso assim também, e que tem essa visão pedagógica, assim, com a facilidade de ler, de entender e passar essa informação com clareza para as outras pessoas e formar classes bacanas, interessantes, com informação. E o amor pela leitura, pelo estudo, que eu acho que não vai nunca acabar. Né? E é isso aí. Então, a estética me pegou dessa forma. O encontro com os óleos essenciais, como eu disse na outra live, foi só a chavinha que faltava, né, para me completar, porque eu não podia, sim, tudo no tempo de Deus, eu não podia ser uma esteticista qualquer. Quem me conhece sabe que eu sou muito alternativa, eu sou muito diferente, eu tenho um espírito muito assim, não gosto de ficar engarrafada, sabe? E quando e sempre fui muito curiosa e gosto de entender as causas de tudo, né? O porquê, mas por quê? Eu sempre fiz perguntas assim, nunca aceitei por quê, porque é assim e pronto.
Então, no organismo, como que está agindo, fisiologia. Sim, a fisiologia. E por que esse produto eu aplico aqui na minha pele, ele vai tirar a minha melasma? Mas, aí, tudo bem. Como que ele vai agir, que vai... Poderia ser um ponto, né? Poderia ser um ponto. Porque vai lá nas suas células de melanina, vai, né, fazer com que a tiranossauro tirosinase, estou misturando com as outras células. Elas vão dormir um pouquinho, a melanina vai parar de sair, tá, tudo bem, mas a minha pergunta, ela nunca acabou aí. Eu sou realmente cabeçuda. Eu quero saber por que o hormônio fez isso para surgir esse melasma. Então, aí eu já vou mais profundamente. Quando aí, nesses cursos de aromaterapia que eu estou fazendo, eu estou entendendo também que tem, além do fator de você entender a causa, de tratar a causa, ainda tem um outro fator que é o emocional, que causa aquele problema que causou o outro e vira esse mecanismo louco que é o corpo do ser humano, que é incrível, uma máquina, né? E o emocional, que também muitas das vezes vem os fundos espirituais, né? Que aí já é um outro tratamento que eu faço, um curso de aromaterapia que eu fiz no ano passado. As meninas estão falando desse tratamento que eu faço aqui, que chama Raindrop, traduzindo para português é gotas de chuva. É uma massagem de aplicação de óleos essenciais na coluna, para desintoxicar, para alinhar a coluna, alinhar os nossos campos eletromagnéticos, exatamente para quem está toda desequilibrada, né? E nesse tratamento tem muita liberação emocional, aí já é feito uma outra sessão só para liberação emocional, que às vezes tem fundo espiritual, e aí vai. Por isso que não dá para ser uma estética tradicional mais. Eu chamo essa estética holística, mas também ela é sistêmica, que ela abrange vários sistemas, e ela é integral, né? Ela é sistêmica integral. Muito bacana. É bem profundo, né? Mas é tão gostoso você ver a cliente vir tratar uma ruga ou fazer uma sobrancelha e a gente começar a conversar e no meio do caminho ela fala, não precisa de fazer a sobrancelha, não, eu quero aquela outra coisa que você faz, sabe? E de repente a pessoa vem para fazer uma sobrancelha a cada semana, até chegar no momento que ela fala, Vanessa, sabe por quê? É porque terapia, né? Eu não preciso do tratamento da sobrancelha, na verdade, eu estava precisando desse momento. É tudo isso que você falou antes. Então, eu assumo, né, agora que a minha sobrancelha tá bonita, não preciso de fazer ela mais não, mas vamos marcar uma sessão de liberação emocional ou o Raindrop, né, que é a massagem com os óleos essenciais. Mas, enfim, é tudo isso, o tratamento de melasma, isso e muito mais. Vocês que estão à busca de resolver um problema de melasma, procura a raiz, vai lá onde começou, né? Que vou sim, Moema, vou para aí. Tô só esperando essas fronteiras abrirem aqui, que tá tudo fechado. Sim, né? Ela vai. Nós já temos a nossa parceria, né? E ela vai atender aqui no meu consultório. Vamos abrir uma parceria aí em Vila Velha também, hein, Moema? Moema é uma artista plástica lá em Vila Velha, faz cada quadro, cada arte, é uma artista. E tá aí assistindo. E você deve usar os óleos essenciais aí também. A Joelma vai ter esses óleos aí já. Ela é um contato para você, se você quiser saber mais. Tem pessoas aí perguntando sobre anticoncepcional. Qual que é a pergunta? Porque essa pergunta ficou assim, né? Eu não entendi. Anticoncepcional. Mas para quê? Com relação... Óleos essenciais não é anticoncepcional, viu, gente? Não tem jeito. É porque aqui no Brasil as pessoas associam muito o uso do melasma devido ao uso do anticoncepcional. Mas né? Exatamente. O uso do excesso de hormônio. Bomba ali.
É excesso de hormônio. E tem outra coisa, nós falamos na nossa live de hormônio, né, que nós fizemos agora no sábado, que além né, dos produtos químicos que você está colocando no seu corpo, além de cosméticos, desodorantes, etc, 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 os anticoncepcionais ainda têm produtos que imitam o estrogênio, que são chamados de xestogênios. Eu não sei como fala em português. Xenoestrógenos. Xenoestrógenos, né? Que são os mímicas, eles imitam o estrogênio no nosso corpo. E um dos componentes químicos, né, que é uma toxina, que eu não sei se chama toxina, mas é um químico do plástico, que aqui a gente chama de BPA, eu não sei traduzir para português, nem sei falar inglês. BPA. É assim? Que o nome é grande. BPA mesmo, né? BPA, mas né? É o BPA. Então, inclusive, eu vou falar um pouquinho do parabeno aqui antes de terminar, depois que terminar do BPA. Esse BPA, ele já tem alguns estudos, né, comprovando que ele no corpo, ele imita o estrogênio. Então, imagina, todo mundo tomando aguinha de garrafinha aí no verão, anda pra lá, pra cá, põe no carro, aí quando esquenta, isso aí. Mas o melhor, de pois metal. Vou substituir a minha. Sabe por quê que você vai ter que substituir? Porque você vai começar a tomar óleos essenciais aqui dentro. Além de não ter BPA, eu quero falar em português. O BPA, além de não ter, né, BPA free, gente, não ri de mim. Não vão ficar rindo de mim, né, com esse sotaque esquisito aí. Você vai tomar a sua água na sua garrafinha de metal ou de stainless. Fala aí pra mim, Sheila, você falou o nome aquele dia. Garrafa de... Como é que vocês chamam em português? Inox. É inox? Inoxidável. Eu realmente não sei. Você vai colocar uma gotinha do seu óleo essencial ou de limão, que vai ajudar a desintoxicar, já vai fazer o trabalho de desintoxicação. Ela falou que é inox. Eu acho que é alumínio. Eu não acho que é inox, não. Você acha que é alumínio? Essa garrafinha é aço inoxidável? Aço inoxidável. Então é o contrário. Então é isso mesmo. Stainless steel em inglês seria o aço inoxidável. Alumínio não, né, Sheila? O alumínio, ele pode soltar, né, mesmo o alumínio, e ele intoxica o organismo. Intoxica o organismo. Por isso que tem que ser, então, de aço inoxidável. Gente, aí, tá vendo como que ainda tem muita coisa para aprender? Porque a gente fala em inglês, é uma palavra. O pessoal resume inox. Mas todo mundo sabe que é ácido inoxidável. Então, quando a gente fala aí no Brasil de uma garrafinha boa, que não seja de vidro, de plástico, inox. A gente fala inox. Pronto, aprendi, não vou esquecer. Você vai colocar uma gota de limão e toma durante o seu dia, na sua manhã, porque a gente tem que tomar pelo menos 4 dessa por dia, né? Então, de manhã você começa com o limão, óleo essencial prensado da casca da fruta cítrica. Esse aqui já não é da planta, é da casca da fruta. Ou então, durante o dia, você vai colocar uma gotinha de menta, que é o peppermint. Nossa, tá? Para você ter aquele frescor, né? Tem várias funções. Aí a gente teria que fazer uma outra classe o dia todo só para isso. Mas por que você não vai colocar na sua garrafinha de plástico, mesmo que não tenha BPA? Porque o óleo essencial, ele tem poder de dissolver o plástico. Sim, ele vai ter interação, né? E vai interação com o plástico mesmo, que não tem BPA. Então, no inox, que eu já aprendi a falar, não tem problema. Por isso que quando a gente está manipulando todos os medicamentos, tudo que a gente vai fazer, né, de cosmético, cosmetologia, na área da farmácia, a gente utiliza geralmente aquele grau farmacêutico, que ele é uma porcelana, porque ele não vai, essa porcelana ela não vai interagir com os produtos que a gente vai colocar ali, né?
Uhum. Então, a gente nunca deve manipular nada em superfície de plástico, em contato com plástico, porque pode realmente dissolver, né? Pelo calor ou até mesmo pela química do produto que nós estamos utilizando. E ainda vem também a consciência também da ecologia, né? Da gente diminuir Sim. o uso de garrafas, porque eu não sei como é que é o processo aí em Ipanema, né? De reciclagem, mas é uma outra questão que a gente tem que ter a preocupação também, e diminuir com o plástico no planeta é extremamente importante. Né? A gente já está vendo aí essa bagunça aí no nosso ecossistema, né? Sim, ainda nos óleos, no nosso kit do Brasil ainda tem o gengibre, tem outros óleos que vocês podem colocar na garrafinha, porque são óleos puros, gente, vocês podem ingerir, imagina isso, que maravilha. Olha que chique. E já começa a fazer o protocolo do melasma. Já passa a iniciar esse seu protocolo, né, esse processo de limpar o fígado. Uma outra coisa que eu tenho estudado também, que o hormônio em excesso no corpo, essa quantidade de hormônio, principalmente o estrogênio, que a mulher está sendo assim bombardeada, né, por outros fatores externos, desodorante, as garrafinhas. Tem gente que esquenta comida no plástico, no micro-ondas, gente. Eu não consigo acreditar, mas tem gente que faz, né? Então, eu me perdi um pouquinho, mas enfim, além de todos esses... Esses químicos todos... aqui nós chamamos de disruptores endógenos. Disruptores. Tá vendo que tem a palavra disruptor? Tem, disruptor endógeno. Só não tem o verbo, né? Disrupção. Isso. O verbo não existe. A gente não conjuga muito, a gente não conjuga, mas o disruptor endógeno existe. Sim. Pronto. Porque tem em inglês, eu falei, gente, mas né, o inglês tem algumas palavras anglicanas, que é bem parecido com a nossa root, com a nossa raiz brasileira, portuguesa. Não é possível que não existe essa palavra. Parece que eu já tinha ouvido falar. Mas esse excesso de hormônios, de químicos no corpo, essa quantidade de bomba aí, que tem a pessoa falando uma bomba, exatamente, ela vai para o fígado. É o fígado que é o responsável pela limpeza. Porque tudo que tem em excesso do corpo, nós precisamos expelir, né? Pelos nossos órgãos excretórios aí, não é pela urina, é pelas fezes, pelo suor, etc. Então, a gente, infelizmente, quem vai ficar sobrecarregado é o fígado. Está acontecendo casos de pessoas terem gordura no fígado, né? Ou ceatose, ou até mesmo cirrose, e nunca ter bebido. Sim. Né? Aí as pessoas ficam pensando, mas por que isso aí não pode estar acontecendo comigo? Exatamente pela quantidade de hormônio também, em excesso, fora os medicamentos, né? Que as pessoas têm uma dorzinha de cabeça, vai lá, toma um medicamento desnecessário, e você não vai precisar mais, porque você vai ter o óleo de menta, que vai agir como seu analgésico para dores, para febres. Apesar de ser farmacêutica, eu amo um tratamento natural, né? Pois é, não é, Nina? Sabe que quando eu aceitei o seu convite, né, nessa proposta, eu falei, gente, será que vai rolar aquela briga online? Não, eu amo um tratamento alternativo, um floralzinho, um homeopático, um fitoterápico. Olha, você está de parabéns, tá? Obrigada. Quem nos dera se todas as farmacêuticas, né, os médicos agora, a nossa medicina pudesse voltar um pouquinho, que eu sei que no Brasil, aí é a Anvisa, né? Aqui é o FDA, aí é a Anvisa. Já tem reconhecido o tratamento de, não só aromaterapia, mas de homeopatia. Homeopatia e como tratamento clínico, né? Fitoterapia também. Fitoterápicos. Prescritos, né? Alguns fitoterápicos já foram inclusos na lista do SUS. Então, isso aí para mim, se acontecesse isso aqui nos Estados Unidos, eu falava, gente, país perfeito, né? Eu hoje, se eu fosse uma farmacêutica, eu não ia pensar duas vezes, eu ia cair de cabeça lá na Amazônia, plantar uma horta, eu queria montar um laboratório e entender
estudo dessas ervas, assim, a fundo mesmo, por curiosidade, né? Até para ensinar de uma forma mais clara, porque, gente, química é só muito com... interessante. Química é só com esse óleo aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui no fundinho. Para eu começar a estudar química mesmo, só usando essa planta, que é chamada a madeira do cedro, que é o cedarwood. Esse óleo me ajudou a estudar química, a fazer a retenção de conhecimentos, porque ele oxigeniza, né, o cérebro, então você consegue reter informação. Uma gotinha aqui, ó, no céu da boca, antes de estudar, a reter informação. Então, não tem volta, né, não tem volta, e tem gente que fala que fica parecendo que a gente fica meio louco, a mulher dos olhos. Eu tenho apelido aqui de Vanessa Raizeira, Vanessa Garrafeira, a Vanessa Hippie, a Riponga. Não me importa. Natureba, não importa. O importante é ter saúde, o importante é a gente entender por que, né, a gente tem essas plantas no planeta. Não foi à toa. Não foi à toa que elas fazem parte da criação de Deus. Então, se você... Ai, ó, te cortando. Mas imagina, eu falo demais. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos passando, né? Tanto que é importante equilibrar as emoções, fortalecer o nosso sistema imunológico, para estar enfrentando toda a situação pela qual o mundo inteiro está passando, né? Com certeza. Esse óleo, Raquel, ele não tem no Brasil, infelizmente, não ainda. Mas segura as pontas que vai chegar. A quarentena, né, algumas cidades estão em lockdown, totalmente fechadas, é uma coisa nova que pra gente, eu não tenho muito problema de ficar em casa, eu não gosto de ir para shopping, eu vou para o salão porque eu trabalho no salão, mas não sou uma pessoa de salão, eu compro tudo online, eu gosto de estudar online, então para mim assim foi bem tranquilo ficar em quarentena, não está sendo problema para mim. Mas tem pessoas que realmente têm problemas de ficar preso, ou às vezes é uma pessoa sozinha, que não mora com ninguém. Eu ainda tenho uma filha de 11 anos que me esquenta a cabeça, tenho um marido que fala demais. Então, eu tenho bastante agitação dentro da minha casa. Mas tem a questão também de desemprego, né? Tem a questão também econômica, a questão do Brasil, que virou uma crise política, que já estava acontecendo antes, né? Pessoas brigando por causa de 2 partidos, e tudo isso já gerava uma ansiedade. Eu vejo, sabe, Joelma, que a pandemia, ela veio para algumas pessoas como um presente divino de Deus, e para algumas pessoas ela veio para descobrir ou destampar problemas até de saúde mental que já estava acontecendo. Sim, estavam mascarados, né? Estavam mascarados pelas... eu falo entertainment, mas me ajuda a lembrar, com os... entretenimentos da vida, né? Que são exatamente esses band-aids que a gente usa na vida social. Nós somos animais sociáveis, a gente precisa estar junto. Mas quando você, né, não consegue estar sozinha com você mesma, você não vai estar bem com ninguém para se relacionar. Verdade. Então, eu vejo assim, e sem falar que a cada 100 anos acontece uma pandemia na história, né, do mundo. Os cientistas já estavam falando, era só uma questão de quando, tem uma previsão de uma outra. Então, a gente precisa realmente trabalhar esses nossos valores, trabalhar o que é importante para a gente, ter essa farmacinha natural dentro de casa, trabalhar a emoção, né, os traumas. Tem muitas pessoas que têm traumas de infância que não são visitados, né, e as pessoas colocam os entretenimentos, os band-aids, as máscaras para levar o dia, e quando vem uma pandemia, esses problemas eles saem. Para mim, a pandemia foi um presente também, na minha visão, um presente divino de Deus.
eu estava com viagem marcada para o Brasil. E eu estava com viagem marcada para cá, né? É. Mas, enfim, eu moro aqui há 16 anos, né? A primeira vez que eu ia voltar ao Brasil. E eu estava com a minha entrevista marcada e tudo foi cancelado, assim, de imediato. Eu comecei a ver, a buscar, né, no início, os porquês, né? Mas tem que ficar buscando porquê. Mas quando eu entendi que tudo tem um motivo, né, e que ainda não era a hora, e que ainda eu podia ficar, e que tá tudo bem, não tá na hora, vamos focar em uma outra coisa aqui, uma coisa mais positiva, vai ficar tudo bem, na hora certa eu vou. Mas quando a pessoa foca no problema, aí ela gera, né, outros tipos de emoções, né, desencadeia as emoções. Ansiedade. Que aí vem a ansiedade, aí a pessoa fica neurada ali naquele problema, né, fala, nossa, eu não fui, mas por quê? Eu queria ver minha família, depois de 16 anos eu tinha que ir, isso é um absurdo. Então, se eu tivesse focado nisso, eu poderia ter gerado em mim, desencadear em mim vários hormônios estressores que eu não preciso agora. Eu preciso aceitar a situação. Aqui nos Estados Unidos tem uma sinergia de óleos essenciais, aí no Brasil não tem também ainda, que chama acceptance, que é aceitação, né? O live já perdeu totalmente o sentido do melasma, mas se vocês quiserem eu continuo falando, porque agora eu tô falando do emocional, né? O que eu acho que tem a ver com melasma. Sim. Eu usei essa plantinha aqui, né? Mas no caso de vocês aí do Brasil, vocês podem usar a lavanda, o frankincense, que é o óleo de olíbano. No kit não vem, mas vem o sagrado olíbano, parece que esse é o nome. Me ajuda aí, Sheila, se você tá, porque eu não sei todos os óleos do Brasil. Eles também têm essa potencialização, essa misturinha, essa sinergia dessas plantas, de trazer você para o agora, de tirar você lá do futuro ou do passado, de trazer para o agora, porque eles agem exatamente no seu sistema límbico, que é um sistema que está dentro do hipotálamo, na parte, né, onde a gente guarda e armazena memórias, e com a memória olfativa, com o olfato, a gente consegue acessar. Você fazer sua meditação diária, para quem, né, é cristão ou não, quem reza, quem faz oração, suas preces, usando esses óleos essenciais, você vai conseguir ter mais concentração. Não é que você vai ter mais fé, não é isso. Você vai conseguir atingir um momento onde você vai estar aqui agora, focada aqui. Focada em quê? Em você e em Deus, ou em quem você acredita, né? Não sei quando vai ser a próxima live com a Joel, mas eu tenho uma live já agendada. Posso falar, Joel? Pode, claro. No dia 11 de junho, né? Eu não sei se a minha amiga Adriana Pereira tá aí. Ela mora em Orlando e ela é uma aromaterapeuta maravilhosa. Ela especializou na terapia do banho. Gente, tem uma terapia só para banho. Sabe aquele momento íntimo que você tem, só você? Nós vamos falar sobre isso com os óleos essenciais. Só que nós vamos falar no dia 11 de junho, é uma quinta-feira, vai ser véspera do Dia dos Namorados aí no Brasil. Então a nossa live vai chamar Os Namorados e os Banhos. Não sei se ela vai querer chamar banhos aromáticos ou banhos... chique. Não sei, alguma coisa ligada ao romance. E vai ser bem bacana, vai ser às 20 horas também do Brasil e às 7 horas da noite aqui nos Estados Unidos. Com a Joelma, a gente precisa combinar. Nós vamos marcar. A gente fazer uma outra live, a gente vai terminar, porque já passamos aí, né, de quase 2 horas falando. Vocês têm alguma pergunta? Você tem mais pergunta? Porque eu falo muito, tem que me cortar. Não, foi maravilhosa a nossa live, adorei. Muito, você é muito, muito inteligente, gostei muito da interação e vamos marcar as próximas, se Deus quiser, né? Terão várias aí.
Que bom, gente. Fala aí quem gostou, então, para ver se realmente a gente está no caminho certo. Fala aí. Coloca Aperta aí o um coraçãozinho, alguma coisa aí pra gente poder certificar, né? Porque todo mundo gostou, né? Que bom, né? A nossa primeira live juntas foi um prazer muito grande de a gente poder ter feito essa... Isso aqui é uma sinergia. É isso que os óleos essenciais fazem. Você ainda nem cheirou ainda, né? Não tá nem com eles ainda. Então, a próxima nós vamos estar falando com a Joelma, já usando os óleos essenciais com o difusor dela. Gente, o kit do Brasil, ele vem com um difusor, viu? Parecido com esse aqui, para você usar aí na sua clínica, para você usar do lado da sua cama, quando você estiver dormindo. E as partículas dos óleos, né, elas vão para o ar. Então, se você está dormindo, você está respirando e usando os medicamentos aí naturais, os químicos naturais da planta no seu corpo. Excelente. Mas muito legal, muito legal. Você quer fazer alguma pergunta agora, Joelma? Alguma das suas meninas quer responder alguma pergunta? Porque você falou que na última seria para responder perguntas, né? Você chegou a olhar? Não, acho que tá tranquila. Acho que a última pergunta foi a do anticoncepcional. Nós já respondemos. Já respondemos. Então tá ótimo. Nós falamos, Adriana, o óleo indicado para tratar o melasma de dentro para fora é o copaíba. Copaíba e o lavanda. Esses lives eu acho que podem, você tá salvando, né? Eu salvei, lá no seu e agora você pode salvar também. Que pena. Aí você, Adriana, vai lá, entra, eu vou salvar agora esse finalzinho, mas aí você entra lá na primeira live, lá no Instagram da Joelma, que vai estar lá a primeira live falando tintim por tintim. De todos os óleos, a receitinha de como é que faz. Mas eu tenho uma ideia aqui da gente voltar num live fazendo o tratamento no nosso rosto. O que você acha? Ao vivo, Sim, assim, perfeito. Com os óleos. Aí a gente já vai ter tudo. Já providencia aí na sua loja de produtos naturais a linhaça dourada. Pode deixar. Um beijo. Um abraço beijo perfumado para todo mundo aí do Brasil, para todo mundo daqui. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém. Vocês e também. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.